Maravilha, pessoal! Eu sou Marcelo e você está no canal do MEC. Nessa aula, nós vamos falar sobre classes em Python. Na verdade, classe é um conceito muito importante em programação em qualquer linguagem de computador. Existe um conceito chamado programação orientada a objetos, que é um dos mais importantes atualmente para a programação, tá? A ideia é que você quebra ou divide o seu problema em pedaços e você pode criar classes que sejam responsáveis por tratar determinada parte desse problema. É muito similar a funções, por um lado, né, em que você tem uma função que faz um determinado papel, um objetivo, né, uma parte de código, um bloco de código, só que amplia um pouco mais esse conceito, né? Você pode ter múltiplas funções dentro dessa classe, cada uma fazendo seu papel, trabalhando num determinado assunto do problema que você quer resolver. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, através de exemplos, a incorporar esses conceitos, tá? Vamos supor que nós queiramos tratar ou modelar um cachorro na linguagem de programação. Então, a gente pode criar uma classe chamada cachorro. Então, eu vou abrir aqui o nosso amigo Dini, o editor de textos, né? Vamos criar aqui uma nova, um novo programa. Eu vou chamar ele de cachorro.py. E aí tem uma sintaxe já específica, né, para criação de classes, tá? Então, para você criar uma classe, você usa a palavra reservada class. Aí já a primeira mudança com relação ao que a gente viu. Então, coloco class, cachorro, né, no caso. Ou abre e fecha parênteses, 2 pontos, tá? Aí aqui dentro, a gente tem que definir os nossos funções que, em linguagem orientada a objetos, nós vamos chamar de métodos, tá? Então, funções e métodos são a mesma coisa, só que em linguagem orientada a objetos, dentro de uma classe, a gente chama de métodos. Só que tem um método em particular que é importante a gente aprender, que é o primeiro que toda classe deve ter, que chama construtor, tá? O construtor é executado toda vez que eu crio um objeto a partir de uma classe. A gente vai ver como fazer isso daqui a pouquinho, mas eu preciso ter esse método construtor. Então, eu vou colocar aqui, construtor, e aí é parecido com a criação de uma função, né, def, de definir a função, só que o método construtor, ele é 2 underscores, init, 2 underscores de novo, abre e fecha parênteses. Aqui, tem uma peculiaridade que é o seguinte: todas as classes, todos os métodos de classes, eles têm que começar com o parâmetro self, sempre. Tá? A gente vai entender isso aqui em mais detalhes nos exemplos, mas basicamente self representa o objeto que está sendo usado naquele momento por esse método, tá? Porque a partir de uma classe eu posso instanciar múltiplos objetos em memória, cada um com a sua memória, e aí no momento de executar um método, o método precisa saber com qual instância ele está tratando para poder alterar as variáveis da instância correta. E o Python, então, passa essa informação para a gente através desse parâmetro self, tá? Então, todos os métodos em classes têm que iniciar com self. E aí vem os parâmetros que são de interesse do nosso programa. Por exemplo, o nome do cachorro e idade. Beleza. O que eu preciso fazer? Estou no construtor. Quando eu criar uma classe cachorro, vai chamar esse método automaticamente, sempre. Sempre ele é executado. Eu preciso guardar essas informações dentro da minha instância, né, dentro do meu objeto, para que eu possa usar depois. Então, eu utilizo esta variável self, Python me provê, que aponta ou representa o objeto que eu estou atuando nesse momento. Vou criar uma variável chamada nome lá dentro e vou guardar
essa variável nome que foi passado como parâmetro para mim, para que eu possa depois usar. A mesma coisa, idade. Então, esse aqui eu sempre tenho que criar, tá? Esse método construtor. E aí eu posso criar as minhas outras funções dentro desta classe, né? Que são os métodos. Então, vamos supor que eu queira criar um método para que o cachorro sente, tá? Sentar. Aí eu vou definir aqui um define, e aí eu posso definir um nome para esse método, sentar. Não quero passar parâmetro nenhum, mas como a gente falou, sempre tem que ter no mínimo self. E aí eu posso, nesse caso, escrever na tela o seguinte, ó. A variável nome do cachorro, né? Concateno, posso colocar um title aqui. Concateno com a seguinte frase. Está sentado? Certo? Aí eu posso fazer um outro método, que é rolar. Eu vou criar aqui, então, rolar self, e faço a mesma coisa aqui. Eu falo que esse... Opa, apaguei. Aí, vamos copiar, colar. Só vou mudar aqui o nome do cachorro, está rolando. Ou rolou, já passou o evento. Eu pedi para rolar, ele rolou. Aqui eu posso colocar sentou. Beleza? Tá. Então, definimos uma classe, né? Então, esse é um exemplo aí, claro, de uma classe. Se eu rodar esse código, não aconteceu nada, porque eu preciso instanciar um objeto dessa classe, né, no meu código principal, tá aqui embaixo, começando na coluna 1, à esquerda. Eu preciso fazer alguma coisa, porque do jeito que está não faz nada. Eu só declarei a minha classe. Então, vamos lá. Eu vou instanciar um objeto dessa classe cachorro. Eu vou chamar de Rex, o cachorro Rex. O Rex é um cachorro. Olha lá, tá vendo? Eu coloco o nome da classe. Tipicamente, nome de classe você coloca com o primeiro caractere maiúsculo, isso por padronização, tá? Então, eu crio um cachorro, vou ter que passar 2 parâmetros, apesar daqui não ter os parâmetros. É no construtor que se define os parâmetros, e ainda por cima eu ignoro o primeiro, porque é sempre self, então eu tenho 2 parâmetros para passar para a criação de um cachorro, que é nome e idade. Nome, Rex. Idade, 7 anos, tá? Criei. Agora eu posso escrever o nome desse cachorro aqui, certo? Vamos escrever o nome do cachorro? O nome do cachorro vai ser o nome do objeto, Rex, ponto, o atributo que me interessa. Tenho nome e tenho idade. Então, eu vou colocar nome. Posso colocar aqui assim, ó. Nome, 2 pontos, né? Nome, 2 pontos, tá bom, né? Aqui, sim. E posso colocar aqui assim, idade. Vai funcionar? Não, porque idade é inteiro, logo eu tenho que colocar um str para converter para string. Se eu rodar, olha lá, nome Rex, idade 7. Ficou feio aqui porque eu preciso colocar a idade 2 pontos e um espaço, né? E eu posso, inclusive, somar aqui assim, ó, para ficar mais bonitinho e mais elegante. Anos. Vou rodar aqui, ó. X, idade 7 anos. Beleza? Só que eu posso ter múltiplas instâncias da classe cachorro. Esse que é o legal com classes. Cada uma com as suas variáveis separadas em memória. Então, eu posso agora criar aqui. Daqui é o cachorro Rex. Eu posso pegar e criar um outro aqui. Vou copiar esse código.
Aliás, deixa eu fazer só uma coisa antes. Eu posso pedir para ele rolar e sentar. Então, como que eu faço isso? Eu coloco o nome do objeto que eu criei, né? Que eu instanciei a partir da classe cachorro, que é o Rex, ponto o nome do método que me interessa, sentar, por exemplo. Tá? E eu posso executar. Olha lá, ó. Rex está sentou, não, né? Rex sentou. Olha lá, Rex sentou, tá vendo? Eu pedi para ele sentar, ele sentou. Agora eu vou pedir para ele rolar. Rex.rolar. Ó, Rex rolou. Tá vendo? Isso é legal. Eu tenho os métodos e eu posso chamar os métodos. E a sintaxe é o nome do objeto, ponto, o nome do método que eu quero chamar para aquele objeto específico, no caso, o Rex. Ah, tá. Eu quero criar um outro objeto agora. Posso? Pode. Vamos criar mais um aqui. Cachorro Billy. A única diferença é que agora eu vou dar um outro nome de variável aqui. Vou trocar aqui também, né? Ele vai ter, sei lá, 13 anos, o Billy. Então, agora o nome da variável, que é, no caso que a gente está chamando aqui de objeto, é Billy. Então, obviamente, eu vou trocar aqui por Billy, né? Tá? Troquei. Então, é uma outra instância da classe cachorro, com outros valores, né? Billy e 13 anos, não vai se misturar com o outro objeto Rex, que é Rex 7 anos. Não vai se misturar. Tá? Eu tenho dois objetos, posso ter 1 milhão. Cada um com os seus dados, as suas variáveis. Então, se eu executo, ó, tem o Rex, idade 7, sentou e rolou. Aí tem o Billy, 13 anos, sentou e rolou. Ah, tá, mas eu quero confirmar que realmente não alterou o variável Rex, né? Então, vamos pegar aqui o nome. Vai só imprimir o nome e idade aqui de novo, só para vocês verem que realmente não alterou. Olha lá, vou colocar mais uma vez. Olha lá, continua o Rex e os 7 anos, tá vendo? Apesar de eu ter um outro objeto chamado Billy com 13 anos, não afetou o Rex que continua lá. Ele não perdeu a sua validade, tá? Então, uma outra coisa, a gente pode criar essas várias instâncias, né? E um outro ponto interessante a anotar é que eu posso criar também uma variável interna, variáveis internas, que são atributos, né, para essa classe, que não sejam passados como parâmetros, que a gente vai ver na próxima aula. Por essa aula é só. Muito obrigado e vejo vocês na próxima.